Graça e paz em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Corinto, capítulo 12 de sua carta, assim registra: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer. O segundo grupo que apresentamos nesta lista de dons espirituais, dentro daquela nossa divisão entre dons de instrução ou pedagógicos, os dons de poder sobrenatural e os dons comunicativos ou de fala inspirada. Este segundo grupo, nós vamos incluir a fé, o dom da fé, os dons de cura e os milagres. São dons que, como o nome afirma, o cristão ele recebe um poder sobrenatural para agir no seu dia a dia, no seu cotidiano, na expressão da sua fé. A fé enquanto dom não é a fé salvadora, não é a fé para a salvação. Esta fé, todos aqueles que chegam a Cristo recebem. É o texto do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então nós temos esta fé que chamamos, né, no âmbito da teologia, a fé salvadora. O dom da fé tem a ver com uma habilidade, né, uma capacidade que Deus concede a alguns, que desenvolve uma crença muito, muito forte no cumprimento da palavra. Essa pessoa tem então uma revelação, né? Ela consegue perceber no dia a dia da igreja, no dia a dia não só da sua vida, mas num contexto também, né, comunitário, verdades ou revelações, palavras que são apresentadas, são reveladas por Deus, são reveladas pelo Espírito Santo, e aquela pessoa tem a crença firme de que aquilo vai acontecer. E então são pessoas que, diante de uma obra espiritual, diante de um desafio espiritual, você percebe que sempre tem uma palavra firme no sentido que vai se cumprir. Não é apenas uma esperança, acha que vai acontecer, não é só, e não tem nada a ver com pensamento positivo, não. A pessoa recebe esta revelação de Deus, ou seja, aquela ação a ser desempenhada
por ela, por uma pessoa ou pela própria comunidade de fé é revelação de Deus. Então ela descansa na convicção, na certeza de que isso vai acontecer. Então são pessoas que recebem esta capacidade e esta fé, a expressão desse dom no seio da comunidade renova então as forças, renova a esperança de uma comunidade de fé para o cumprimento de uma obra espiritual, de uma obra no contexto da Igreja de Cristo. O segundo dom apresentado dentro deste grupo, vamos lembrar que este grupo é tão somente um recurso pedagógico, né? O apóstolo não fez essa divisão, ele vai apresentar então na sequência, como já vimos. Os dons de cura têm a ver com a restauração da saúde física, né? E alguns estudiosos, eles contemplam a ideia de que era algo que possivelmente era tido como visto nos momentos de cura, não seria um dom permanente no sentido de que a pessoa receberia esse dom e poderia se fazer uma fila e ele então estaria curando a todos, né? Pela construção gramatical no original, os estudiosos chegam a essa conclusão. Às vezes nós podemos entender este dom com esta ação, né? Uma pessoa, ela estaria orando independente do problema que seria trazido, da enfermidade que seria trazido, essa pessoa então curaria. Então, a princípio, a melhor interpretação seria que determinadas pessoas receberiam esta capacidade e o exercício desta habilidade, dessa capacitação aconteceria em momentos específicos. Então a manifestação da cura seria a maneira pela qual a igreja poderia identificar aquele com o dom de cura. E esse que recebia ou recebe o dom de cura teria a percepção espiritual de quando ele deveria agir para que uma outra pessoa, né, uma determinada pessoa, alcançasse a cura. Então, o dom espiritual tem sempre a ver com o andar no Espírito, né, do estar sensível à voz do Espírito. E este dom, vez ou outra, nós vemos não a utilização do dom, mas expressões de cura fora deste padrão. Importante nós termos a consciência da necessidade de avaliarmos aquilo que vemos e ouvimos. E o terceiro dom dentro deste grupo de poder sobrenatural seria a operação de milagres. Esse dom teria a ver então com intervenções sobrenaturais e extraordinárias, fora do âmbito das curas físicas. Então, no ministério de Jesus, ele realiza curas, mas em alguns momentos do seu ministério ele vai realizar intervenções sobrenaturais fora desse âmbito, né? Multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, a transformação de água em vinho. Então, segundo o apóstolo Paulo, o Espírito tem concedido a alguns este dom, essa capacidade de ser um instrumento de Deus para a operação de milagres. Em todos esses dons, precisamos compreender que é uma ação do Espírito através do cristão, através da cristã. O poder não está na pessoa. Nós somos tão somente instrumentos de Deus para que o Espírito atue
de forma, neste caso aqui, de uma forma extraordinária, nos milagres, na operação de curas e na expressão da fé enquanto dom. Que sejamos ousados ao recebermos esses dons, lembrando que o Espírito Santo concede a cada um individualmente como Ele quer. Não deve ser uma busca, né, pelos dons mais extraordinários, como, né, aconteceu em Corinto, e a resposta do apóstolo Paulo foi: olha, eu vou mostrar um caminho mais excelente, já que vocês querem buscar o melhor é o amor. Mas se você tem recebido um desses dons, fé, dons, né, de cura ou de milagres, que seja ousado, sábio e prudente no exercício desses dons. Amém.